Então, vamos lá? Pessoal, olha só. Hoje nós vamos conversar sobre o polinômio, os polinômios, na verdade, né? E a série de Taylor e Maclaurin. Vocês verão que isso aí que vocês terão aqui será uma forma de produzir uma aproximação de uma função por meio de polinômio. Isso aí é muito utilizado quando você tem uma função qualquer, desde que seja uma função derivável, né? Você tem uma função qualquer, aí você quer trocar aquilo ali por um polinômio, que é uma coisa mais fácil de trabalhar, né? Do ponto de vista da eletrônica, por exemplo, penso eu, não sou profissional da área, mas se você programar dentro de um chipzinho ali, uma coisinha qualquer, se você tiver que colocar uma função mais complexa, um seno do LN, do arco tangente, eu não sei se lá eles têm condições de fazer, não sei se lá tem como você colocar essas funções dentro do aparelhinho lá. Só que se você, polinômio eu tenho quase certeza que tem, porque polinômio utiliza o quê? Um adicionador, um multiplicador, basicamente é isso. Você tem um polinômio, 2x² mais 3x ao cubo mais 5. Isso aí você tem que multiplicar o número por ele mesmo, a quantidade de vezes, multiplicar por outra constante. São coisas que você consegue fazer sem maiores dificuldades, né? Já colocar uma função mais complexa, isso pode ser um problema. Então, isso aqui é particularmente interessante, porque vai permitir a gente trocar uma função por uma aproximação feita por polinômios. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Olha só, deixa eu apresentar para vocês aqui a tal série de Taylor, porque o polinômio de Taylor vai ser uma soma parcial da série de Taylor. O que é uma série de Taylor, na verdade? Quais são as condições que eu preciso para ter uma série de Taylor? Basicamente, eu preciso de uma função com derivada de todas as ordens. Função que você consegue derivar ela sempre. Porque como você vai aqui calcular uma soma de 0 até infinito, você não vai poder parar assim, só consigo derivar 150 vezes. Porque não tem só 150 parcelas. A quantidade de parcelas ela é infinita. Então você tem que poder derivar a função infinitas vezes. Então, uma função com derivada de todas as ordens, e essa derivada, eu não preciso ser em todos os pontos, eu preciso que ela tenha derivada ali na vizinhança, em um intervalozinho que contém um ponto A onde vai ocorrer essa expansão. E aí, o que eu chamo de série de Taylor gerada por uma função f em torno do x igual a é dado por isso aqui. É o somatório, esse parênteses aqui indica derivada. É a derivada késima aplicada no ponto A, dividido por k fatorial, multiplicado por x menos a elevado a k, com k variando de 0 para frente. Se você abrir isso aqui, se você fizer o k igual a 0, a derivada de ordem 0 é a própria função. Então vai ficar assim, só assim. Se você fizer o k igual a 0, aqui vai ficar x menos a elevado a 0. Embora, quando o x igual a você vai ter um 0 aqui, 0 elevado a 0, a rigor, é uma indeterminação. Mas aqui a gente vai assumir 0 elevado a 0 como 1. Indeterminação é quando dá infinitos valores diferentes, não é? Não quer dizer que não existe, quer dizer que não é definido. Mas aqui a gente vai definir o 0 elevado a 0 na série de Taylor como sendo 1. E vai funcionar tudo direitinho. E aqui 0 fatorial é 1, aí você fica com isso aqui. Depois, quando você fizer a derivada de ordem 1, a derivada primeira, vai aparecer isso aqui, derivada de primeira ordem. Aqui embaixo vai aparecer 1 fatorial é 1, não precisa escrever. E aqui vai ficar x menos a elevado a 1, que é essa segunda parcela aqui. Quando você for derivar duas vezes, aqui vai aparecer derivada de segunda ordem no ponto A. Olha lá, derivada de segunda ordem no ponto A. Aqui embaixo vai aparecer 2 fatorial. Tá aqui 2 fatorial. E lá na frente vai ficar x menos a elevado a 2. E você fazendo isso indefinidamente, você vai em uma posição n qualquer posição, você vai ter a enésima derivada no ponto A, dividido por n fatorial, x menos a elevado a n. E continua, né? E continua isso aí, vai para frente. Vai tender a infinito.
se você truncar isso aqui, se você parar de adicionar, vamos supor que eu parei aqui na posição n, aí você tem o chamado polinômio de Taylor de ordem n, né, de grau n. E o que eu chamo de série de Maclaurin é muito simples. Série de Maclaurin é uma série de Taylor. A série de Maclaurin é a série de Taylor desenvolvida ao redor do zero. Então, você tem assim, ó, tudo, é só você pegar o A e fazer igual a zero. Aí esse polinômio que você tem aqui, ele é chamado de polinômio de Maclaurin. O polinômio entenda como sendo uma soma finita. E a série de Maclaurin é quando você calcula a soma aqui com o K variando de zero até infinito. Aí você tem a série de Maclaurin. Então, série de Taylor, série de Maclaurin. A mesma coisa, a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor. Nem sei por que tem tanto essa divisão, mas enfim, a turma usa essa notação aí. Deixa eu mostrar para vocês qual vai ser o papel. Antes da gente trabalhar com contas, fazer continha, deixa eu mostrar para vocês o que a série de Taylor vai fazer para uma determinada função. Vamos entender o que significa uma série de Taylor. Na verdade, o que vocês verão aqui não vai ser bem a série de Taylor, vai ser o polinômio de Taylor. O que significa um polinômio de Taylor? O que acontece quando você vai aumentando o grau dele em relação à função? Vamos ver aqui, o nosso GeoGebra vai nos ajudar aí. Então, pessoal, olha só. Nós vamos usar aqui essa letra A para dizer o ponto onde eu vou desenvolver a série de Taylor. E esse n aqui, nós vamos usar ele para representar o grau do polinômio que eu estou considerando. Então, vamos começar com uma função relativamente simples aqui. Vou começar com essa função aqui, f de x igual a cosseno de x. F de x igual a cosseno de x. Aqui está o gráfico da função cosseno de x. E você veja aqui que o meu A é 1. Então, o A1 é bem aqui assim, né? Quando o A é 1, se você quiser marcar o pontinho ali, eu vou colocar assim, ó, A, F de A. Aí ele vai marcar onde é que está o ponto onde eu vou desenvolver. Eu vou colocar esse gráfico aqui de uma outra cor e um pouco mais espesso. Vamos colocar ele vermelho e vamos colocar ele aqui com 3,5 de espessura. Agora eu quero que você observe o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui polinômio de Taylor. A função, no caso, é a função f. O centro está no ponto A. E a ordem é o que eu chamei de n. Então fica tudo dependente, né? Esse comando aqui fica dependente. Então veja, aqui eu tenho um polinômio de grau 1. É esse polinômio. Deixa eu colocar um textinho aqui. Vamos colocar o polinômio aparecendo aqui. P. Vamos colocar esse n aqui. Pn de x igual a esse resultado que apareceu bem aqui. Vamos colocar ele na forma LaTeX. Pronto. Veja, a máquina vai fazer isso aqui muito rápido, né? A máquina vai fazer isso aqui muito rápido. Manualmente, a gente vai demorar um pouco mais para fazer. Mas certo é o seguinte, você observa aqui, esse polinômio que eu encontrei aqui, 0,54 menos 0,84 vezes x menos 1, ele é um polinômio de primeiro grau. Ele é uma aproximação, para esse gráfico vermelho aqui, por um polinômio de primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Vamos colocar essa reta azul. Espera aí. Vamos colocar aqui ela azul e vamos colocar ela também um pouquinho mais espessa. Ué, mudou de azul não? Vamos colocar ela azul. Azul. Agora foi. Agora, repare o seguinte, eu vou aumentar o grau do polinômio. Se eu vou colocar aqui n igual a 2. Aí você repara que agora eu tenho aqui um polinômio de segundo grau. Um polinômio que, ó, aqui tem uma constante, aqui tem um termo de primeiro grau, aqui tem um termo de segundo grau. Ele não está desenvolvido, né? Assim, simplificado, mas é um polinômio de segundo grau, você percebe nitidamente. Então, essa aproximação aqui, você viu que a primeira aproximação é a aproximação da reta tangente. Essa aproximação azul aqui já é uma aproximação melhor do que a da reta tangente. Eu consigo estar mais perto do ponto A aqui, usando a função azul. Inclusive, quando você vai para a parte aplicada,
Geralmente, quando os engenheiros se satisfazem muito facilmente, assim, né, com coisas pequenininhas, o grau 2 para ele já está ótimo, né? O grau 2 já é uma aproximação muito boa, e de fato deve ser, né? Mas enfim, aqui ó, vamos aumentar o grau do polinômio aqui para 3. Aí você observa que com grau 3 eu tenho uma aproximação melhor. A curva azul ela está praticamente em cima da vermelha durante mais tempo. E o polinômio aqui ó, já é esse polinômio que você está vendo aqui. Se eu aumento o grau aqui, ó, se eu aumento o grau, continua do mesmo jeito, né? Vamos colocar aqui assim, ó, grau 5, grau 6, tá vendo aqui, ó, foi até o grau 6 aqui. Lá, dividido por 6 fatorial, e aí não vai dar para a gente enxergar todo o polinômio mais, a não ser que eu coloque esse texto aqui bem pequenininho. Oi. Você sabe se você usa isso aí para dar as formas dos gráficos que faz lá? Não. Eu penso que não. Eu não sei dizer se o Excel usa isso aqui na aproximação de gráfico. Mas você pode perceber aqui que na medida que você vai aumentando o grau do polinômio, a curva azul vai cobrindo a curva vermelha. Então, se eu quero calcular a imagem, por exemplo, do menos 1, eu posso calcular a imagem do menos 1 na curva vermelha aqui no cosseno. Vamos supor que você está lá no seu chipzinho lá. Como é que chama esse negocinho mesmo? Não é bem um circuito integrado, mas eu esqueci o nome que o pessoal dá para isso aí. Mas enfim, está lá na sua pecinha, você quer programar alguma coisa dentro dele, você não tem cosseno. Mas você não tem cosseno, mas você geralmente, as funções dos polinômios estão lá, você pode utilizar isso aqui. Aí você fala assim, então quer dizer que eu consegui aqui, eu posso trocar, que eu vou obter a resposta 100% igual? Olha, na vizinhança, ela é 100% igual no 1, né? Na vizinhança você vai ter uma diferença, mas essa diferença ela tende a zero na medida que você tem um polinômio de grau maior. Então, se você quer mais precisão, você vai precisar de um polinômio maior. Ou então de você mudar a posição, se você mudar a posição da onde você está desenvolvendo. Aqui eu estou desenvolvendo na vizinhança do número 1. Não é muito apropriado, deixa eu distanciar aqui, ó. Não é muito apropriado, se você quiser calcular a imagem do menos 6, por exemplo, esse polinômio de grau 15 é pequeno. Mas nada impede você de mudar o local onde você está desenvolvendo. Ao invés de desenvolver perto do 1, eu desenvolvo aqui perto do menos 6. Perto do menos 6, aí eu posso calcular a imagem do menos 8, do menos 10, e eu vou ter uma precisão muito maior se eu fizer isso. Então, quando você vai mexer com esses polinômios, que você está procurando aplicar isso em alguma coisa, é interessante você saber ao redor de que ponto que é interessante eu desenvolver. Né, e de preferência que dê a menos quantidade de contas possíveis. No caso da função, aqui da função cosseno, a região de convergência, que é o local onde essa curva azul vai cobrir a curva vermelha, é a reta toda. Por incrível que pareça, eu vou colocar aqui 150, mas a máquina aqui ela tem uma limitação dos computadores, né? Se você colocar um polinômio muito grande, ele vai chegar uma hora que ele, ó, aqui ainda cobriu, ó, ele vai cobrindo a reta todinha. A máquina já ficou até mais lenta aqui, ó. Continua sendo um polinômio. Esse azul aqui, que aqui eu tenho os primeiros 150 termos desse polinômio. Esse azul aqui, ele é uma aproximação para o vermelho. Esse azul é uma aproximação para o vermelho. E aqui, de menos 30 até mais 30, você tem uma boa aproximação, ok? E, na verdade, quanto maior for esse N que você colocar aqui, eu coloquei 150, deixa eu ver se ele aceita 1500, vai? Eu acho que não, ele vai dar piripaque porque já está lento já. Ó, e se você aumentar o grau aqui, tá vendo que chega uma hora que ele para aqui? Isso aqui é uma visão que eu estou tendo aqui, a partir do que a máquina está me dizendo, que a matemática me diz uma coisa diferente. A matemática não me diz que a região de convergência é de menos 35 até mais 35. Não tem isso, a gente consegue mostrar que a região de convergência aqui é a reta toda.
mas você não enxerga isso. Então a gente tem que tomar cuidado também com as coisas que o computador mostra pra gente. Não é ficar duvidando de tudo também, né? Não vamos ficar neurótico assim. Mas assim, quando você for lidar com coisas muito grandes ou coisas muito pequenininhas, você tem que ficar atento aí ao que a máquina está te falando. Aqui ele está dizendo que grau 1500 é praticamente a mesma coisa do grau 150. E a região de convergência aqui, que seria um capítulo posterior a isso que nós vamos estudar aqui hoje, ela é a reta toda, ela converge na reta toda. Mas enfim, então aqui está um exemplo de uma situação onde a região de convergência é a reta toda, porque eu estou falando, você não conseguiu enxergar isso. Agora, se eu mudar essa função aqui, ó, ao invés de cosseno de x, se eu colocar 1 sobre x, primeiro que ele vai dar um problema bem aqui, quer ver? Ele vai dar um problema. Cadê o negócio? Eu quero colocar aqui, esse A igual a 2,7 tá bom. Eu quero que você perceba o seguinte, eu vou aqui aumentar o tamanho do n, o n aqui tá, eu quero colocar o A igual a 1, eu quero que você perceba o seguinte, que aqui também está bem claro, ó. Só que aqui é verdade, a região de convergência aqui, ela não é a reta toda não, essa aqui vai só até um valor aqui mesmo. Mas para ficar mais fácil, inclusive vai ao encontro do que eu vou mostrar para vocês, do que eu preparei para mostrar para vocês ali, vamos colocar esse A igual a 1. Esse A igual a 1 e a função 1 sobre x. Eu não lembro agora se é o A igual a 1 ou se é o A igual a 2, mas enfim, eu vou mostrar para vocês com A igual a 1 e com A igual a 2. Com A igual a 1, você pode ver aqui que o polinômio ele vai melhorando, ele vai aproximando, mas ele vai aproximando aqui até 2, não passa de 2. Se eu mudar esse A aqui, ó, se eu mudar esse A aqui para 2, olha só, ele vai até 4. Isso aqui é o que a gente chama de região de convergência. Deixa eu voltar isso aqui ao normal. Isso aqui é o que nós chamamos de região de convergência, é o local onde você vai ter a convergência do azul para o vermelho. Aqui você vai aumentando aqui o grau do polinômio, ó, grau 2, grau 6 já está aqui, grau 7, grau 8, grau 9, grau 10, grau 15. Essa convergência ela vai se dar aqui no intervalo 0,4. Então, é interessante a gente conseguir perceber onde que a série de Taylor vai convergir. E para isso, às vezes, você vai se deparar com uma série geométrica, ou então com um outro tipo de série, de modo que essa vai ser uma questão a gente perguntar, para a gente poder querer saber, né? Ela converge? Converge para quem? Em que lugar? Bom, então é isso que o polinômio de Taylor faz, né? E a série de Taylor é o limite do polinômio de Taylor quando o grau do polinômio tende a infinito. Ela produz uma aproximação. Nós gostaríamos que essa aproximação fosse da função original, ou seja, que esse 1 sobre x é a função original e que esse polinômio seja a aproximação dessa função. E isso aí, de fato, vai ocorrer com a maior... praticamente todos os casos que a gente vai trabalhar, mas a gente consegue montar situações onde a série de Taylor de uma função não converge para a própria função. Mas isso é para outro momento, não quero encher a cabeça de vocês com senões nesse momento. O que é nosso propósito agora será produzir essas aproximações.